Conversas com Alma. Bom ano! Olá! Ouvintes da Rádio Dão Digital, como é que vocês estão? Aqui eu estou bem disposta e creio que a Fabi também está bem disposta e não poderia ser de outra forma, não é, Fabi? Olá, 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 queridos ouvintes, bem-vindos a 2022. Como é que todos estão aí desse ladinho? Lógico, estou super bem disposta, eu e a Silvia aqui para mais uma quarta-feira à noite convosco para partilhar as nossas conversas, né, com a alma, com muita intensidade, carinho e equilíbrio também, para que vocês entendam um pouquinho mais daquilo que a gente traz no dia a dia. E a Silvia colocou para a gente hoje, nesse nosso primeiro programa de 2022, 22? é, 222? é 222, um tema muito interessante que é a cura, né? Como é que a gente se cura? Como é que a gente percebe que a gente precisa entrar num processo de transformação de algumas feridas, de algumas dores, de algumas coisas que não estão legais com a gente? Como é que a gente percebe que precisamos trabalhar algumas questões, precisamos mudar, deixando de ser simplesmente um telespectador da vida e sim atuando na nossa vida como protagonistas e fazendo diferente a cada dia para fazer melhor, né? Para realmente é, fazer com que vale a pena, né? Fazer acontecer de uma outra forma. Então, eu vou passar agora para a Silvia, Passar a bola, para que ela desenvolva um eu pouquinho começo a ideia que aqui. ela trouxe e depois vamos complementando. A ideia advém desta fase que estamos a atravessar, que é iniciarmos um ano novo, não é? Um, Muitos de nós pessoas, seres humanos, fizemos de alguma forma um apanhado daquilo que deixámos para trás e muitos não estão confiantes de que esse novo ano possa trazer algo de diferente, de melhor, porque tem a ver com essa questão interna de nós acharmos que porque as coisas não funcionaram como nós estávamos à espera, e porque vemos à nossa volta muitas coisas a não correrem bem com outras pessoas e muitas vezes a não correrem bem connosco, que é muito mais fácil julgar pela, pela negativa, pela prudência, não é? E pensar, ok, se calhar é melhor deixar para ver, não criar grandes expectativas, e vamos ver o que é que o ano novo nos traz. Ora, nós já abordámos noutros programas que esta questão de nós colocarmos as resoluções e os efeitos daquilo que acontece na nossa vida na mão dos outros não é, se calhar não é a melhor coisa, não é a melhor opção. Porque nós somos os agentes de mudança da nossa vida, somos nós que agimos na nossa vida, não é mais ninguém. E é natural que as outras pessoas têm as suas formas de estar e de agir, e tudo aquilo que elas fazem pode influenciar-nos. Se nós permitirmos que essa influência seja negativa ou que não cause em nós algo de positivo, é claro que vamos absorver isso e a vida vai estar negativa. As coisas não vão correr da forma como nós queremos. Então, uma vez que atravessamos este degrauzinho de deixar 2021 e passarmos para 2022, existe uma simbologia, sim, que nós mudamos e quando mudamos nós queremos mudar sempre para melhor. Até vamos colocar essa mudança na mão dos outros ou na nossa?
não é? A questão coloca-se aqui. E que mudança é essa? Que mudança é que eu quero na minha vida? O que é que eu quero que aconteça na minha vida? E eu não posso encomendar isso a ninguém, a não ser a mim próprio. E quando eu penso, ok, eu gostava ou eu desejo que as coisas sejam assim e desta forma ou daquela forma, porque é da forma que eu desejo para mim, para as pessoas de quem eu gosto e para o mundo em geral, não é? Nós devemos desejar sempre bem para o resto do mundo que nós não conhecemos, mas é o mundo onde nós vivemos e estamos nele. E se as coisas não andarem bem no mundo, também não andam bem connosco. Agora, eu posso criar no meu mundo, neste mundo, uma vibração que esteja em sintonia com aquilo que eu desejo para mim e com aquilo que eu desejo para os outros. Daí, esta questão da cura, esta questão da transformação e de como é que eu mudo, é muito pertinente. Que é assim, nós andamos aqui todos os dias a falar, é importante fazermos isto, é importante andarmos com o espírito positivo, é importante agirmos sobre as nossas vidas, é importante fazermos coisas positivas, ajudar os outros para nos ajudar, mas como é que eu materializo isso? Como é que eu faço isso? E a questão colocada hoje é como é que eu me curo? Como é que eu, enquanto pessoa, como é que eu faço essa cura? Como é que eu me liberto das coisas que me pesam, que me causam transtorno, dor e que me impedem de avançar? Como é que eu deixo essa vibração de estar sempre a pensar que tudo me corre mal, que a vida não está para sonharmos, que a vida está muito mal, o mundo está muito mal, isto está cada vez pior. Reparem na vibração, na energia daquilo que nós estamos a dizer. Nós estamos a verbalizar, estamos a intensificar aquilo que está nestas frases. O mundo não está bem. O mundo não vai para melhor. Está tudo mal. Então, se eu estou a dizer que está tudo mal, então é por estar, não é? Ora, as coisas estão desta ou daquela forma consoante a minha perspectiva, consoante a forma como eu as encaro, como eu olho para elas, como eu as sinto. E então a cura começa aí. Como é que eu me sinto? Se eu me sinto bem, se eu me sinto mal, porque é que eu me sinto bem, porque é que eu me sinto mal, o que é que eu estou a fazer, de que forma é que eu estou a agir para ter estes sentimentos, para ter estas emoções que vêm destes sentimentos e que depois, de certa forma, não é, são o resultado ou criam um resultado daquilo que eu estou a sentir e a pensar. Então, como é que eu me curo? Nós, quando estamos doentes, agora falando da doença física, não é? Da materialização do físico, a doença é um desequilíbrio. As doenças são desequilíbrios, as doenças manifestadas no corpo físico são a resposta do nosso corpo a desequilíbrios que já vêm do nosso campo espiritual e do nosso campo emocional e que não foram tratadas nesses níveis e elas vêm para o físico. Para quê? Ok, porque no físico é onde nós vivemos, não é? E é onde nós olhamos, é onde nós sentimos. Então, se não sentimos antes, vamos sentir agora e é agora que vai doer. E é agora que nós vamos ter que olhar para isso. Vamos ter que dizer assim, estou aqui com um problema. Só que este problema não é de agora, este problema já aconteceu antes, já se iniciou, ele tem uma causa, alguns. Então a minha cura tem que ser procurar onde é que isto começou. Qual foi a causa desta minha doença? Qual é a causa deste meu desequilíbrio? Porque o corpo fala connosco, o corpo mostra-nos onde é que nós estamos a colocar peso, onde é que nós não estamos a fazer aquilo que deveria ser feito. Não para o mundo, mas para mim. Eu sou um caso especial, eu sou único. Portanto, as doenças que eu tenho, ou os desequilíbrios que aparecem em mim, são o resultado daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto.
é natural que haja outras pessoas a ter doenças como as minhas, mas muitas das vezes as causas não são as mesmas, mas elas materializam-se de forma semelhante. Por isso é que há muitas pessoas que têm AVCs, muitas pessoas que desenvolvem cancro, muitas pessoas que têm gripes, muitas pessoas que têm acidentes, porque são formas de nós podermos olhar com olhos de ver, não é? E as pessoas assustam-se muito quando vem um cancro, não é? Quando se desenvolve um cancro, as pessoas assustam-se. As pessoas quando têm AVCs e ficam com incapacidades, as pessoas assustam-se. E tenho relatos de pessoas que dizem que quando, casos de pessoas que tiveram essas situações, quando aconteceu isso, que reformularam toda a sua vida. Ou seja, foi preciso chegar àquele ponto, foi preciso a vida mostrar no físico uma coisa tão dolorosa e uma perspectiva de que aquela doença vai limitar o meu tempo de vida, vai limitar as minhas oportunidades de viver, e aí nós começamos a pensar, espera aí não, eu tenho que mudar. Isto foi um aviso, isto foi um alerta, isto foi isto. Mas há outras que não. Há outras que pura e simplesmente existem e não mudam. Porque mudar dói muito. Fazer a cura dói, não é? Mas nós temos que perceber porque é que essa dor vem, porque é que essa cura é necessária. E quando nós entendemos qual é a causa, qual é o recado que nos está a ser dado, e quando entendemos isso em amor, nós temos duas opções. Ou sim, eu aceito, eu percebo e quero resolver, ou então eu percebo ou não percebo e não quero resolver e seja o que Deus quiser. Só que às vezes Deus não quer que a gente morra agora, ou não quer que a gente morra naquela hora. Deus quer que a gente perceba, olha, estou-te a dar uma mensagem, olha, muda o teu caminho, olha, cura, liberta-te desse peso, dessa dor, isso já não é para ti. E então é isto que nós estamos aqui a procurar partilhar convosco, caríssimos ouvintes, para estarmos mais atentos, para percebermos que tudo é possível enquanto estamos aqui, tudo é possível de fazermos para crescermos, para melhorarmos, para fazermos diferente, para nos curarmos. Fábio, agora passo para a bolinha. A raquete. Então, queridos ouvintes, isso que a Silvia falou é muito interessante, porque realmente o que a gente consegue observar? Existem pessoas que se deixam abater no dia a dia, né? E vão sobrecarregando o corpo físico, porque nós temos um lado espiritual, um lado de alma, né? E o lado da matéria. E, por exemplo, tudo aquilo que nós temos dentro da gente, a gente enxerga para fora, que é realmente aquilo que a Silvia estava falando. Então, como é que está o teu lado de dentro? Eu acho que o primeiro passo para a cura é a gente começar a entender como é que nós estamos, né? Como é que nós nos comportamos, qual a lente que nós usamos, porque essa lente, ela às vezes está bem embaçada e ela está viciada, ela, ela não consegue ser ampliada, ela não consegue olhar o horizonte, né? Então, isso dificulta muitas vezes e traz um costume muito ruim para as pessoas, porque aí a gente começa a perceber que pessoas que têm essa lente viciada, embaçada, elas começam a ser negativas demais o tempo inteiro, achando que tudo vai dar errado, que tudo não está bem, e começam a absorver doenças e a criar sintomas, acreditem, criar sintomas físicos, desenvolver sintomas físicos de dores, de problemas de saúde que poderiam ser evitados se o processo fosse outro, né? Se a pessoa conseguisse entender que
todos nós carregamos dentro da gente memórias emocionais, códigos emocionais, tanto nossos, que nós desenvolvemos desde a nossa infância, né? Desde lá do momento em que somos um embrião na barriga da nossa mãe, até os 7 anos de idade, mais ou menos, que são os traumas, as dores emocionais, e também carregamos conosco códigos emocionais e traumas e crenças do nosso sistema familiar, né? Nós não podemos observar a nossa existência como uma existência individualizada. Nós fazemos parte de um sistema. Nós somos seres únicos, sim, mas nós fazemos parte de um sistema. Então, nós absorvemos muitas questões desse sistema. E, muitas vezes, nós também temos que olhar para essa questão quando vamos procurar a cura para os nossos problemas, porque muitas vezes os nossos problemas não estão só relacionados a nós, né? A gente carrega essa carga genética, essa carga emocional no nosso DNA, e essa carga genética, essa carga emocional, ela se agrava com o passar do tempo, porque nós também vivenciamos questões que nos deixam traumatizados, né? Que nos deixam amargos, que nos deixam viciados, que nos deixam com a lente embaçada, sem poder olhar no horizonte, né? Então, eu acho que a cura vai um pouco além daquilo que a gente pode observar só nós mesmos. A cura, ela pode ser observada de uma forma maior, uma forma mais ampla, né? Mas é lógico que eu vejo que o primeiro passo é olhar para você. O primeiro passo é observar aonde dói, aonde tá, o que que tá pegando, né? Vamos falar o brasileiro aqui, o que que tá pegando? Porque pegando é muito brasileiro. O que que tá acontecendo? Por exemplo, eu tô desiludido, eu não consigo me desenvolver no meu trabalho, eu não consigo ter um bom relacionamento, eu não consigo ser feliz. Mas a felicidade não é alguma coisa que você pega de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então tá pegando alguma coisa dentro de você, né? Tem alguma coisa aí que não está bem resolvida dentro de você. E isso é teu, simples e puramente seu, ou isso é seu, mas que você também adquiriu lá de trás? Você adquiriu do teu sistema familiar. Como é que você vai fazer essa observação? Como é que você vai fazer identificar isso, né? Será que você tem a sensibilidade para identificar que, peraí, o certo e o normal é sorrir e dar bom dia para as pessoas, é achar que está tudo bem, que as coisas vão acontecer apesar das dificuldades, que existem altos e baixos, mas que a vida é feita desse alto e desse baixo, né? E que a gente precisa passar por várias etapas e sempre tirar o melhor proveito de tudo. Então, queridos ouvintes, esse processo de cura que nós estamos falando, ele é um processo que não é da noite para o dia, não é fácil, ele realmente, como a Silvia diz, ele traz desconforto, é como se fosse você ter que abrir gavetas e mexer em coisas que estão guardadas há muito tempo e que às vezes você não quer mexer, que às vezes estão ali até esquecidas, né? Então, é um processo que ele demanda também paciência, que ele demanda
força de vontade, persistência, olhar de uma outra forma para várias questões. E eu vou além, eu vou dizer ainda que existem questões que passam, né, as crenças de famílias, né, sobre várias questões da nossa vida, e que a gente absorve aquilo com muita força, né, que são as crenças que vêm da nossa família, que são as nossas questões que estão enraizadas, e elas vêm para a gente, muitas vezes a gente nem sabe, não se dá conta, porque é inconsciente quantas vezes nós repetimos padrões, repetimos crenças, ou quantas vezes nós estamos ali praticando um amor cego pela nossa família e repetindo algumas questões que nós nem nos damos conta. Por quê? Porque é inconsciente. Se fosse consciente, não era uma questão difícil de identificar, mas é inconsciente. Quando é inconsciente, a gente não consegue olhar de uma forma clara, né? Porque não é uma coisa comum, né? Não está visível aos nossos olhos. Sempre está disfarçado, sempre está escondido. Então, eu acho que a cura, ela vai muito além, né, de ir tomar um remédio ou de fazer um tratamento qualquer. É uma investigação mais a fundo, mais profunda. Eu conheço pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira reclamando de dores, e passam a vida inteira dizendo que não estão bem, que a vida é difícil, que daqui a pouco não sabe se vai estar vivo ou se vai estar morto. Então, essa pessoa, ela parece uma pessoa negativa, pesada, uma pessoa triste, uma pessoa... Inclusive, são pessoas que muitas vezes nada tá bom para elas. Então, elas chegam a ser, às vezes, até desagradável com os outros. Por quê? Porque é a forma como elas enxergam as coisas, né? E a gente tem que olhar para essas pessoas com um olhar, né? Eu falo assim, a gente não é todo mundo que consegue fazer isso, mas nós que temos esse lado terapeuta, que sabemos técnicas e tudo mais, a gente olha para essas pessoas e consegue entender que elas têm muitos traumas e muitas dores aí escondidas e carregam muitas questões, inclusive lá de trás de histórias que elas nem sabem o que foi, como aconteceram, né? Histórias e crenças familiares que vêm a acarretar que jamais elas fariam um link com isso. E é muito triste, realmente muito pesado, porque a pessoa inconscientemente ela acha que a vida é uma porcaria, que nada dá certo, sempre está com dor, sempre está doente, sempre está reclamando. E é muito triste isso, porque ela acha que tomando uma pílula mágica ela se salva. E não é assim, né? As pílulas, ela pode tomar quantas pílulas forem, elas podem tomar quantos remédios forem necessários, mas a dor não vai passar, porque é uma dor de alma, é uma dor física, só que com fundo emocional, né? E, e essa dor física com fundo emocional, ela vem, né, inconsciente. Por isso que a gente fala que aí sim tem que ser trabalhado, tem que ser investigado, tem que ir mais a fundo. Agora, a gente vê pessoas muito novas também passando por essas questões, né?
por estar descrente da vida, por estar se sentindo largado, por estar se sentindo impotente, por estar se sentindo diminuído, né? Ou por ter uma alma velha, vamos dizer, não é bem uma alma velha, né? Mas é um jeito de viver como se já tivesse lá seus 80 anos de idade. E o que leva uma pessoa dessa a deixar a vida passar como se fosse uma vitrine, né? É como se estivesse dentro de um trem e vendo a vida passar para fora. O que leva uma pessoa dessa a viver dessa forma, a se entregar dessa forma, a deixar, né, que as coisas aconteçam sem se importar com a preciosidade, né, do momento, do aqui, do agora, de celebrar a vida, de celebrar esse momento, né, de estar podendo aqui falar com vocês, por exemplo, olha que alegria. Eu e a Silvia, a gente pode transmitir para vocês algumas coisas que tocam o nosso coração. E isso é muito gratificante, né? Então, a gente consegue identificar que o mundo, ele tem esses altos e baixos, né? Existem pessoas que vibram numa energia super positiva e existem pessoas que não conseguem vibrar nessa energia muito positiva. Mas o porquê que elas estão vibrando nessa energia baixa? O porquê que elas estão com dificuldade em se sentirem vivas, né? Em sentirem felizes, positivas, com a vida plena pela frente. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que tudo começa dentro de nós, né? Nós carregamos, volto a falar, nós carregamos dentro de nós registros emocionais, tanto nossos, quanto de nossos familiares, né? Do nosso sistema familiar. E tudo isso acarreta em como nós vamos nos comportar, em como nós vamos tomar as rédeas da nossa vida, em como nós vamos nos desenvolver. E muitas vezes, inconscientemente, a gente não consegue identificar o problema, a raiz do problema. Por isso que é tão importante você pedir a ajuda de um terapeuta, seja ele qual for, mas não adianta apenas tomar pílulas mágicas, porque muitas vezes a questão é mais emocional do que física. É lógico que não estou aqui falando contra medicamento. Alguns medicamentos são válidos, sim, né, Silvia? Mas muitas vezes a gente tem que resgatar isso de dentro para fora e não de fora para dentro. E olha, eu vou dizer ainda que 95% das vezes é de dentro para fora e não de fora para dentro, porque um câncer se desenvolve de dentro para fora, um AVC acontece de dentro para fora, né? Uma disfunção hormonal acontece de dentro para fora. Então é porque o nosso corpo dá sinal. E quando ele está dando esse sinal, é porque tem coisa muito bagunçada, desequilibrada dentro de nós mesmos. E a nossa mente, ela é uma potência, tanto para o bem, quanto para destruir tudo aquilo que a gente poderia construir, né? Então, assim, a nossa mente, ela é a nossa aliada se nós quisermos. A gente tem que fazer com que a gente tem que fazer com que ela trabalhe a nosso favor e não deixar com que ela nos conduza do jeito que ela acha melhor. Silvia, contigo. Pronto, então a Fabi disse, disse coisas muito importantes, muito interessantes.
E a questão da cura é precisamente começar de dentro para fora. Se eu percebo que a minha vida, ou que a forma como eu estou a viver a minha vida não está de acordo com aquilo que eu quero ou daquilo que eu desejava, então esse é um ponto de partida para eu perceber, para eu ir dentro de mim e ver o que é que está aqui que eu não quero, porque é que está aqui, como é que eu posso resolver e como é que eu posso transformar. E como a Fábio disse, muitos de nós não temos a capacidade ou a sensibilidade para perceber que estamos a precisar de uma transformação na nossa vida, ou que a transformação que nós precisamos na nossa vida deve ser feita a um nível mais profundo, não só com esta questão medicamentosa, é claro, e como a Fabi estava a dizer muito bem, nós não somos contra a medicação, a questão é, quando o problema está no físico, sim, nós devemos tratar fisicamente os desequilíbrios e as doenças. Agora, não é o medicamento em si que vai resolver a questão de fundo, ou seja, se o meu problema, se o meu desequilíbrio tem uma causa emocional, emocional, espiritual, que é de onde todas elas vêm, não é? Eu tenho que ir à raiz, porque senão eu vou andar eternamente a tomar medicação para quê? Para ser o alívio, ele não vai curar, e as indústrias farmacêuticas sabem disso e é disso que elas vivem, não é? Criam medicamentos para ir tirando as dores, não para curar as doenças, mas isso é outro episódio. Então a questão da cura, como é que eu me curo, é precisamente isso, é tomar consciência, e se eu não consigo tomar consciência sozinho ou sozinha, há muitas formas de eu perceber isso. A forma como as pessoas reagem comigo, a forma como as pessoas falam comigo, a forma como a vida fala comigo. E então é estarmos atentos à forma como as coisas surgem e acontecem na nossa vida. A Fabi estava ali a falar de pessoas jovens que às vezes, não é, têm um pensamento de idosos que acham que não há mais nada para fazer na vida. Isso tem a ver com uma conversa que nós partilhámos anteriormente, de uma pessoa que chegou até mim, na faixa dos 30 e a vida corre-lhe, pronto, lá está desanimada com a vida e chegou a perguntar, mãe, a ti a vida deve decorrer às mil maravilhas. E eu partilhei com a pessoa e disse-lhe, todos nós temos as nossas dores e todos nós temos o nosso caminho. Se calhar se soubesse algumas coisas da minha vida não estaria a dizer isso. A questão é como é que eu mudei, como é que eu fiz alterações na minha vida para não é deixar de ter problemas, porque os problemas vão surgir sempre, as questões vão surgir sempre. Agora, a forma como eu lido com eles e como eu os encaro, essa sim mudou. E é aí que vem a cura. A cura está na forma como nós encaramos as coisas, como nós as vemos e como nós nos propomos a resolvê-las. E então essa pessoa partilhou que só o trabalho, que tem um trabalho que gosta e a única coisa na vida dele que está mais ou menos. Mas lá está, todas as esferas da nossa vida estão interrelacionadas e se uma coisa não está bem, as outras também não vão estar bem. E então, o que a Fabi disse, e muito bem, é o que é que leva pessoas destas, com esta idade, a ter já esta forma de encarar a vida, estarem tão desapontadas com a vida, tão desiludidas, que acham que não há mais nada. E como é que nós chegamos a essas pessoas? Se calhar partilhando a nossa história, se calhar partilhando parte da forma como nós conseguimos ultrapassar os nossos desafios, alguns. Não é dizer às pessoas, a minha vida é linda e maravilhosa. Mas a vida é linda e maravilhosa, mas é a minha. Agora, eu tenho os meus desafios, a vida traz-me sinais, questões que eu tenho que resolver a forma é como é que eu agora olho para isso, porque eu já percebi, eu já aprendi que tudo está dentro de mim e conforme está a forma como eu vejo negativa, também lá está a forma como eu vejo positiva. Então, o que é que me adianta ver negativo? Ver negativo vai criar desequilíbrio, vai criar a doença, vai manifestar o negativo. O positivo é a mesma coisa. Só que as pessoas acham que há tanta maldade no mundo e o mal tem mais força. O mal tem mais força porque somos nós que lhe damos, então vamos lhe dar a outra força. A força positiva, a força que é possível ultrapassar.
se eu tenho uma questão para resolver e eu tento e faço e ela não está resolvida, é porque eu não estou a tentar na forma que deve ser. Então, vou fazer o quê? Como é que eu posso chegar a isto? Coisas mais simples e mais básicas, que é a meditação. A meditação pessoal individual, que é tão poucas pessoas dizem, ai, eu não sei meditar. Assim, toda a gente sabe meditar. Meditar é eu parar aqui num cantinho, num lugar que para mim é aprazível, seja dentro de casa, seja fora de casa, onde eu possa estar só comigo e começar a libertar-me das distrações. As distrações é o registro diário, é o que é que eu fiz hoje, o que é que me aconteceu. É parar um pouco e dizer, vou respirar e vou sentir-me. E começar a fazer isso com alguma regularidade, porque depois eu vou começar a ter notícias de mim. E então, eu, à medida que vou libertando e que vou conseguindo estar comigo própria, vou tendo acesso a outras coisas. E ao ter acesso a outras coisas, eu vou conseguir perceber que, hão de chegar até mim, pessoas, podem ser terapeutas ou não, porque todos nós temos uma parte terapeuta dentro de nós. Todos nós, quando abraçamos alguém, quando damos uma palavra de apoio e de força a alguém, nós estamos a ser terapeutas. Agora, ser um terapeuta que tem ferramentas, que consegue chegar a lugares dentro de nós que nós sozinhos se calhar não conseguimos lá ir, é extremamente importante. E a Fábio estava a dizer isso, e uma das coisas que nós depois podemos fazer para, lá está, acessar as tais memórias, nós temos, por exemplo, a constelação familiar, fazer a constelação sistémica, conseguimos descobrir quais são os padrões familiares e perceber de que forma é que isso está a influenciar a minha vida no presente. Sei lá, fazer regressão a vidas passadas, ter acesso a vidas anteriores, para quem acredita, não é? Isto estamos aqui a falar de infinitas possibilidades e toda a gente tem o direito de escolher aquilo que acha que faz sentido para si. Se for necessário para si estar em paz e ter calma, ir, por exemplo, à igreja e confessar-se, ou ir à igreja e rezar, está ótimo, está certo. Nós temos é que ir buscar aquilo que nós achamos que nos pode ajudar, que pode fazer sentido para nós. E há pessoas que também andam de terapeuta em terapeuta e não conseguem, porque também é importante percebermos quem é um terapeuta que está realmente interessado, porque em todas as áreas da vida, não é? Nós sabemos que há profissionais e que há curiosos, e em todo o lado. Portanto, nós devemos sentir o que é importante para nós, de que forma é que nós podemos iniciar o processo de cura, de autocura, porque a cura é sempre autocura. O terapeuta não nos vai curar. O terapeuta vai ajudar-nos a descobrir dentro de nós como é que eu chego à minha cura. O terapeuta tem ferramentas que eu posso utilizar que me vão ajudar na minha cura, mas o terapeuta não é o mágico. O terapeuta é um guia. E todos nós somos nossos guias, temos um guia interno que é a nossa intuição, por isso é que é muito importante estarmos conectados com o sentir e libertarmos um pouco do pensamento, porque o pensamento, quando entra em campo, não é? Não nos deixa marcar golos. Isto usando assim uma metáfora ligeira. É isto que nós temos aqui hoje para partilhar convosco, para vos transmitir como é que podemos começar, como é que podemos despoltar o processo da autocura, como é que podemos melhorar, como é que podemos libertar-nos das coisas. E então, esta é uma sugestão, não é, Fabi? Esta é uma sugestão para o ano que aí vem, que, como todos os outros anos, há a trazer desafios e há a trazer coisas boas. E nós deveremos, se calhar, elevar a nossa energia, a nossa vibração, libertar-nos de pensamentos deprimentes, de pensamentos negativos e começar a dar força ao positivo, àquilo que eu desejo ver na minha vida, àquilo que eu desejo ver no mundo. E encarar aquilo que nos chega sempre como uma oportunidade de uma mudança, de autoconhecimento. Portanto, podem fazer meditação, podem fazer caminhadas, podem procurar terapias de som, por exemplo, danças tibetanas, fazer a meditação em movimento com música, podem fazer constelação familiar,
podem fazer terapia de desenvolvimento humano, que nos ajuda a chegarmos dentro de nós com práticas simples do dia a dia, que nos ajudam a ir cada vez mais fundo dentro de nós. Podem fazer hipnoterapia, podem fazer. Há muitas terapias. Há muitas terapias que têm como objetivo ajudar-nos a reconhecermos, a reconhecer o mestre que há dentro de nós. Todos nós somos capazes de aceder dentro de nós. Só temos é que, lá está, permitirmos estarmos abertos a essa possibilidade, a essa mudança, porque se não desejarmos a mudança em nós, nada vai mudar. E com esta partilha, com esta mensagem, espero que eu e a Fábio tenhamos dado alguma luzinha, alguma forma de vocês, queridos ouvintes, poderem começar ou continuar a melhorar, a fazer as mudanças necessárias nas vossas vidas, não é? E na nossa também, porque só nós é que sabemos o que é melhor para nós, só nós é que sabemos que rumo é que devemos dar à nossa vida, mas saber é sentir, saber não é ir atrás do pensamento que muitas vezes é influenciado pelo ego, aquela parte de nós que nos está sempre a desviar do nosso caminho, que é: não vais por aí que aí vais sentir dor, e tu não queres sentir dor, e assim, eu sei, eu não quero sentir dor, mas para não sentir a dor eu tenho que a curar-te. E então ela nunca mais vai voltar, porque se nós colocarmos a dor debaixo do tapete, quando nós levantarmos o tapete ela está lá, não é? E então o importante é, vamos curar-nos, vamos curar essas dores, vamos compreender porque é que temos essas questões na nossa vida, porque é que sentimos o que sentimos, porque é que nos emocionamos. Se nós não tivermos emoções, se nós não nos emocionarmos positiva ou negativamente, nós não crescemos, nós não melhoramos, nós não passamos para o outro nível. E o que nós desejamos é que todos nós possamos passar sempre para um nível mais acima, para sermos sempre melhores, melhores que aquilo que éramos há 5 minutos atrás, seres mais lapidados, mais libertos, mais próximos da nossa essência, que é a nossa luz, a luz que todos nós temos e que seria maravilhoso podermos partilhar com toda a gente. Por isso, meus queridos, uma boa noite, despeço-me aqui, vou passar a palavra à Fabi para dar o tchau, para dar o tchau para vocês, meus anjos, meus lindos, meus queridos ouvintes, e até à próxima quarta-feira. Então, pessoal, a Silvia falou muito bem e colocou uma questão que eu quero deixar para vocês, que ninguém conhece melhor você do que você mesmo, né? Então, independente da técnica, independente do profissional que você vá procurar, ele vai ser sempre um facilitador. E eu acredito muito, mas muito na autocura. Por isso que eu acho importantíssimo você lembrar dessa frase: a pessoa que mais te conhece é você mesmo. Porque tudo está dentro de ti. E se você parar para ouvir o que está na tua alma e no teu coração, você vai ouvir verdades que muitas vezes você esconde de você mesmo. Então, ouça. Se for através de meditação que você comece esse processo, 5 minutinhos por dia basta. Ficar em silêncio 5 minutinhos por dia, sem pensar em nada. E se o pensamento vier, deixa ele passar e volta a se concentrar. É simples. Tem gente que medita nadando, tem gente que medita correndo, tem gente que medita dirigindo. Então, busque aquilo que vai ser melhor para você, né? E entenda que
Você é a pessoa que mais te conhece no mundo. Esquece esse negócio de que teu pai te conhece mais, tua mãe te conhece mais, teu irmão. Esquece. Você é a única pessoa que sabe aquilo que se passa dentro do seu íntimo, no seu coração. E o seu coração fala contigo. Na dúvida, silencia e pergunta para ele. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, com muito amor, com muita paz e muita harmonia, e que esse ano seja um ano de recomeços e reinícios e transformações para todos nós, porque a gente precisa a cada dia entender que nós podemos fazer diferente e ser melhor. Então, fiquem bem, um super beijo e até já. Conversas com alma.